Fala, meus amigos, tudo beleza? Fábio de Oliveira na área para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje o título do vídeo é Detonando o Protótipo de Picareta Miguel Oliveira. Esse missiotário aí, esse enganador, tá? Que é um meliante juvenil, esse aí. Bom, o vídeo aqui vai ter participação especial do José Alessandro, porque esse vídeo aqui é dele, tá? Então eu vou mostrar uma parte aqui, ele também vai detonar, a gente vai juntos detonar aqui, embora não vai ser a participação, essa participação não vai ser ao vivo, né? No caso aqui o vídeo é editado e eu peguei o vídeo dele, então não é nada ao vivo, mas não importa. Vamos ver aqui, vocês vão escutar. Vamos lá, colocar aqui na tela, soltando. Seu filho nasceu surdo e mudo, e que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Primeiro, mentira, mentira. Ele tem as cordas vocais, ele tem os tímpanos. Porque se ele não tivesse cordas vocais, ele não estaria falando, certo? Ele tem os tímpanos, porque se ele não tivesse, ele não estaria escutando. Ele tem sim. Essa história é mentirosa. Peça para ele mostrar o laudo médico. Você não vai ter, por quê? Porque isso é invenção. Isso é mentira, vai dizer que perdeu. Os pais desse picareta aqui, desse meliante aqui, os pais dele nem aparecem, porque sabe que são mentirosos, sabe que vive uma mentira e não tem como provar aquilo que eles dizem ser um milagre. Não, o milagre só acontece o quê? Na conta bancária deles, porque eles ganham muito dinheiro dos otários, a verdade é essa. Hoje em dia tem uma coisa na internet, por não saber respeitar unção. Respeitar unção é o cacete, seu bosta. Primeiro, você é um picareta, é um safado, é um enganador, é um mentiroso, tá? É um explorador da fé alheia. E aí você, como algumas pessoas estão vendo, porque tem gente que não, tem muita gente que te segue e você fala um monte de merda. Tanto é que você falou aquela história da águia que eu já te desmascarei, que a águia, ela arranca as penas, você falou uma bosta dessa. E aí você fica com raivinha e fala, como todos os profetinhas de Araque, os profetinhas aí, que se acham profetas, que na verdade são pessoas mentirosas. Aí não, tá tocando na unção. Primeiro, unção é o cacete, rapaz. Você não tem unção nenhuma. Você é apenas um canalha. É apenas um instrumento, sabe de quê? Do mal, para poder ganhar dinheiro fácil, para enriquecer tua família e para enriquecer você, seu pilantra. Tem unção é o cacete. Que maneira unção? Hoje em dia tá uma moda de tocar em unção, tocar em profeta. Primeiro que tu não é profeta, tá? Você não é profeta, não existem profetas, nunca existiram profetas, só dentro de livrinhos sagrados, porque, na verdade, quando a gente fala profeta, tem que dizer que é falso profeta, porque todo profeta é um falso, toda pessoa que se diz profeta é uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, não existe verdadeiros, nunca existiu, só dentro de livrinhos ditos sagrados, tá bom? Profeta é o cacete, rapaz, tu é profeta onde? Seu protótipo de picareta. Profeta é o cacete. Aqui o professor José Alessandro mandou na lata. Mandou na lata. Vou repetir aqui porque a gente tem que ouvir isso aqui, olha só. Profeta é o cacete, rapaz. Tu é profeta onde? Seu protótipo de picareta. Profeta é o cacete. Profeta é o cacete, rapaz. Tu é profeta onde? Seu protótipo de picareta. Profeta é o cacete. Me referir com pessoas que têm unção de qualquer jeito. Você entende? Achar que pessoas que estão na frente da obra como se... Você vê que ele fica Por quê? Porque ele é um mentiroso, ele tá pensando, ele não sabia o que falar aqui. Então, para poder justificar as suas falcatruas, seus trambiques, suas mentiras, suas artimanhas, então ele tá tentando encontrar uma desculpa para poder falar. Então ele fica falta fazer um funk aí, né? Um ritmo musical para poder o cara botar uma nova música, um novo hit, sabe? É complicado, né? Fosse marionetes, não é bem assim que as coisas funcionam. Claro que são. Você mesmo é uma marionete. Você é uma marionete. Uma marionete do pastor Eliseu. Uma marionete de Pablo Marçal. Uma marionete de pessoas que sabem que podem te dar voz, a tal ponto de você sair ileso de qualquer sanção penal.
enfim, ainda tem o problema, porque, enfim, pode sair ileso de qualquer ação penal, porque além da lei proteger esses vagabundos, entendeu? Ainda ele é menor de idade. Esse que é o problema, entendeu? Então, geralmente esse pessoal não tem uma punição mais severa, sabe? E o que ele faz é enganar o povo, a verdade é essa. E os culpados, nem o culpado, os culpados são os pais dessa praga. Eles são os culpados, porque são meliantes igual esse cara aqui. Porque ele vive o quê? De vender mentira, que nem aquela imbecil daquela Vitória Souza, é igual o Silas Maracutaia, é igual o Edir Placebo. Só que esse pessoal aí, esse profetinha de Araque, esse Miguel Oliveira, ele começou mais novo. A Vitória Souza começou mais novo. Tem uma outra também, uma menininha aí, que é Vitória não sei de quê, que também começou nova nesse ramo aí. Mas é tudo enganação, o pessoal acha bonitinho. Olha o profeta Mirim, olha o pastor Mirim, a missionária infantil. Gente, isso é você doutrinar, é você adestrar essa pessoa pro mal. E praticamente é um caminho sem volta. Porque a pessoa que nasce nessa religião, ou melhor, a pessoa que ela é doutrinada em qualquer religião, praticamente ela não tem mais volta. Porque ela não tem a escolha, ela não tem ali o momento do processo, sabe, cognitivo e racional para poder simplesmente escolher e defender com racionalidade, com plausibilidade, sabe, com senso crítico, não. É a doutrinação, é o dogmatismo, é o porque é. É assim que eles fazem com esse pessoal. Então, praticamente, eles não têm mais a escolha. E é muito difícil desse pessoal sair desse meio. E claro, ainda mais quando eles têm sucesso, enganando como os tais profetas, entre aspas. Porque não são profetas, são mentirosos. Não existem profetas. Quando eu falo assim, às vezes, o termo falso profeta é um pleonasmo vicioso. Por quê? Porque o profeta, quando você fala assim, desmascarando o profeta, as pessoas não vão entender que é mentira. As pessoas pensam que o profeta é a pessoa verdadeira. Não, todo profeta é falso. Coloque isso na tua cabeça. Todo profeta é falso. Todo profeta é mentiroso, porque não existe, ninguém recebe profecia. As pessoas estão inventando ou têm problema mental. Sim, tem pessoas que escutam vozes porque têm problemas de esquizofrenia e outras coisas mais. Aí eles falam que, eu escutei a voz do divino. Mentira! É mentira. Não escutaram nada. Mas a maioria são mentirosos mesmo, eles inventam essas coisas. Inventam um monte de histórias. E aí você tem esse tipo de pessoa, se é que posso chamar de pessoa, de gente, esse tipo aí, esse ser, que acaba se livrando de uma ação penal. E ainda mais quando é menor de idade, né? Hoje em dia as pessoas estão deixando algo que é tão sagrado, que é a unção de... Que sagrado, que unção, cacete, rapaz. Você não é sagrado, você é um, sabe, é um meliante. Você sabe o que é? Um enganador. Que sagrado o que, rapaz? Que Deus o quê? Isso é desculpa, aquela coisa, olha, eu sou ungido de Deus. Primeiro, você é Cristo? Você é Jesus? Porque no Novo Testamento, o único que recebe o título de Cristo é Jesus. Você virou outro Jesus? Sabe qual é o problema? Esses enganadores, eles colocam assim, olha, aqui tá Jesus, o Cristo, o Mashiach. Mas aqui tá a classe dos ungidos. Não, meu filho. Ungido, Cristo e Messias, tudo a mesma coisa. São traduções diferentes para o mesmo termo. Ungido, Cristo e Messias, ou Mashiach, que é o termo hebraico mais certo, é a mesma coisa. Significa ungido. E no Antigo Testamento, que para os judeus não é antigo, tem que explicar isso aqui sempre, não tem nada de antigo. Agora, quando você chega no Novo Testamento, você tem o quê? Você tem o termo Christos, do grego. E quando nós traduzimos para o português, esse termo significa ungido. Mas só é aplicado esse termo somente a Jesus no Novo Testamento. No Antigo, você tem o quê? Sacerdotes. O sumo sacerdote, no caso, ele recebe essa unção. Os reis e alguns profetas. São chamados de ungidos. Agora, você não tem no Novo Testamento ungidos. Você só tem um ungido, que no caso é Jesus. Certo? Mas esse pessoal não, olha como é que esse tal pregador nem conhece direito o livro que ele prega. E engana, ele está te enganando. A unção, daqui a pouco ele vai querer dizer dos ungidos. Vamos lá. Deus virá algo banal. Mas você é banal. Você é banal.
Você não tem unção nenhuma, cara. Eu te desafio a fazer um milagre. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, nem isso aqui foi o problema na cadeira aqui. Você nem vou falar pra você debater a tua Bíblia comigo, não. Vou fazer o seguinte, você vai fazer um milagre ao vivo. Eu te desafio pra fazer isso no meu canal. Vem fazer. Ora por um morto pra ele ressuscitar. Teu Deus não é Deus do impossível? Você não diz que não tem cordas vocais? Que é mentira sua? Que você não tem como provar isso? Traz o lado do médico. É mentira. Você fala, porque perderam. Mentira, você não tem. Você é mentiroso. Você é mentiroso. Teus pais nem aparecem porque se escondem. Deve ter vergonha. Deve ter vergonha daquilo que estão fazendo, né? E mesmo assim fazem. Ao mesmo tempo que tem vergonha de aparecer, mas não tem vergonha na cara de manter você nesse meio enganador. Duvido você conseguir provar. Ressuscita o morto. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço. E ainda farão maiores. Vou nem pedir para ressuscitar um morto de 4 dias. Não, ressuscite um morto de um dia só. Duvido. Não está pedindo muita coisa, não. Não é o Deus do impossível? Não faz o cara escutar sem tímpanos, não faz o cara falar sem cordas vocais. Então vamos lá ressuscitar o morto. Eu te desafio, ô protótipo de picareta. O professor José Alessandro, que tá aqui, ó. Falou certinho. Isso na verdade, nem é um protótipo de picareta. Isso é um picareta mesmo, completo. Esse Miguel Oliveira aí. E o que eu tenho mais raiva é que essa desgraça tem meu sobrenome. Poderia tirar o Oliveira, colocar só Miguel. Miguel Baboseira, poderia colocar assim, porque é o que você prega, seu mentiroso. Hoje em dia as pessoas, hoje em dia a internet tem muito hater. Ai, tadinho, vai chorar, tem muito hater, não estou respeitando a minha unção de picareta, ai, tadinho de mim. Né, Pedro, pessoas que estão tocando em unção, independente da pessoa, independente do que ela fez, independente do que ela faz. O que é importante é que Deus levantou. Deus levantou porra nenhuma, rapaz. Que mané Deus levantou o quê, rapaz? Primeiro que se existisse algum Deus, vai levantar um mentiroso igual você, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Deixa de falar mentira aí em podcast. Porque você só quer pregar em podcast, né? Será que você estuda a Bíblia? Pelo que eu vejo, você não estuda nada. Diz aí que teve um pastor que te orienta teologicamente. Você não estuda nada. Nem a Bíblia, que dirá estudar mesmo, entendeu? Deve ser a vergonha no colégio, se é que ainda continua indo pra escola, né? Ou melhor, indo à escola, né? Se é que continua, porque você falou uma besteira dentro da biologia que, sabe, não tem tamanho, que eu já te desmascarei. Sabe o que Davi fala? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Viu aí? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Como eu falei, o cara não conhece o próprio livro que ele prega, que ele chama de palavra de Deus. Ungido no Novo Testamento, já que ele é cristão, tem que seguir o Novo. É um título apenas para Jesus, que é o mesmo que Cristo. Ungido é em português, Cristo é em grego e Messias ou Mashiach é em hebraico. Só que o cara não. Ele faz igualzinho aos pastores picaretas. Quando ele é algo para se referir a Jesus, aí ele fala, não, isso aqui é o Messias, é o Cristo, porque muita gente pensa, tem muitas pessoas que pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Quanta burrice, cara, quanta besteira. Eles pensam isso. E quando é para falar alguma coisa lá dos reis, não, olha, isso aqui, para se referir a eles falam, não, ó, aqui são os ungidos. Ué, eles viraram Jesus? Viraram Cristos? Ué, vão estudar. Esse moleque não estuda. Esse moleque mente o tempo todo. Ai, Davi falou isso. Ué, você vive o que? Você é judeu por acaso? Hein, ô profetinha de Araque? O velho Santos até ficou rindo dele aqui. Bom, deixa eu falar uma coisa com vocês. Seguinte, não existe profetas, não existem pessoas que foram levantadas por Deus. Ninguém foi levantado por Deus, porque primeiro, Deus algum existe e não levanta ninguém, também não derruba, tá? Deus não pode fazer nem o mal nem o bem. O mal acontece naturalmente e o bem também quando o ser humano interage e faz alguma coisa. Agora,
Deus nenhum levanta ninguém. Esse moleque é apenas um enganador. O que acontece é o seguinte, pessoas que no meio da religião se destacam, por quê? Por falar merda, por falar o quê? Aquilo que o povo gosta, por massagear o ego, por fazer a pessoa se convencer de que existe um poder sobrenatural que vai capacitar ela para ela ser especial, porque esse pessoal só consegue se sentir bem quando eles têm que se sobressair aos demais, ou aos demais da sua própria religião, ou da religião alheia. Por exemplo, quando eles falam assim, olha, você é filho de Deus, você tem que prosperar, você tem que conquistar, se o filho do diabo, que é assim, todo mundo que não é evangélico, para eles é filho do diabo. É isso que eles inventam. Seja se for o católico, se for o umbandista, se for o budista, se for o kardecista, para eles todo mundo é filho do diabo, a não ser eles. Só eles que são os servos de Deus. Ok? Tá. E aí, o que eles falam? Então eles têm que se sentir bem. Ou então se sentir bem em relação aos da própria religião. Olha, eu que estou aqui pregando, eu apareço nos congressos, eu sou convidado, e as pessoas estão ali embaixo, então eu tenho uma unção especial, então não mexe comigo porque eu sou diferente dos outros. Embora eles digam, não, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele me escolheu para uma tarefa especial, então eu sou bom, eu sou o gostosão, eu sou o preferidinho, o queridinho, o filho xodó de Jeová. É assim que eles pensam. Para eles se sentirem bem, eles têm que fazer isso. Se colocar um abaixo dele e eles têm que ficar acima. Seja esse que vai estar abaixo, seja da própria religião ou de outra religião. É assim que funciona. Galera, só nesse pouquinho aqui já demonstramos as mentiras que ele fala, que esse picareta... Eles, eu digo também, no caso dos outros que se dizem profetas também, tá? Seja adulto, seja adolescente, sabe? Seja o que for. Esses profetinhas são tudo mentirosos, são protótipos de picaretas. E esse aí é só mais um. Eu diz protótipo porque ele é adolescente, mas na verdade ele já é um picareta. Ele já aprendeu, ele não é nenhum inocente. Acho que ele tem 14, 15 anos. Já não é nenhuma criancinha. Sabe o que está fazendo. Sabe? E é bem enganador esse cara. Ele sabe o que está fazendo. Então, é simplesmente um picareta apenas o quê? Para poder se enriquecer fácil. E a família, lógico, a família não quer trabalhar, mantém isso. Mantém isso. Tá? Então ninguém foi levantado por Deus. Como eu falei, são pessoas que elas têm ali o quê? Tem uma oratória que agrada a multidão e o pessoal gosta e acaba o pessoal que aprovando. Aí falam, olha, Deus aprovou. Não, Deus nenhum desceu para falar com ninguém. Ou então, seja de outra maneira, pessoas que têm um ministério pastoral que não aparece tanto, mas dentro daquela comunidade, daquele recinto religioso, as pessoas chamam e a pessoa fala, olha, tá vendo? Deus aprovou esse aqui é o escolhido de Deus. Ou alguém que fala assim, ó, eu sou escolhido, vai e monta uma igreja. Como eu já mostrei muitas vezes. A pessoa vê como é que acontece o esquema, como é que é a situação, e eles vão lá, o que eles fazem? E criam sua própria igreja. Por quê? Porque eles não querem pregar o reino de Deus como eles falam. Não, eles querem o quê? O enriquecimento. Tá? É só isso. Então, galera, dizer pra vocês o seguinte... Para ajudar a gente a combater o engano, não tem sido fácil. A gente é tolhido aqui pela plataforma. A gente, todo momento, a gente tem problemas, diminuição de alcance. As lives não são divulgadas. A plataforma não entrega, os vídeos também não. As estreias tem pouquíssimas pessoas. Então eu preciso de você, para você fazer a divulgação. Preciso de recursos, preciso sim de um computador novo. Está sendo difícil, eu fico um tempão para gravar. Por quê? Porque o computador é muito lento, cheio de problemas. Eu preciso de um novo e não é para luxo. Eu preciso para isso mesmo, para poder combater o engano. E enquanto isso, esses enganadores estão tendo o quê? Equipamentos de ponta, estão sendo convidados para podcasts aí que tem milhares de visualizações e a gente vai ficando para trás. Enquanto eles estão avançando, a gente está indo para trás. Então eu preciso de você. Juntos somos mais fortes, eu preciso. Então tá aí em algum canto aí o QR Code para você ajudar com o Pix. Tem também o clube de membros, tem a vaquinha, tem o Apoia-se, tem o botão Valeu Demais. Eu peço para vocês, ajude, tá bom? Ajude. E também peço para você o seguinte, você que não pode ajudar de maneira nenhuma, tem como você ajudar como? Assistindo ao vídeo todo, deixando as propagandas passarem. Claro, Fábio, eu não estou conseguindo ler aqui o QR Code. Você pode escrever o Pix, fabio.deoliveira2011
fabiodeoliveira2099@gmail.com ou fabiodeoliveira2099@gmail.com. Quero também agradecer ao professor José Alessandro pelo vídeo, porque eu já falei com ele várias vezes, ele falou, não precisa nem pedir nada não, só pegar, pode usar, faça referência. Então eu peço para vocês se inscreverem no canal Pode Tudo Alessandro Moreno, tá bom? Então é isso, agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e ó, tchau, tchau, fui! Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.